Ver se rodamos. Agora já está. Olá, eu sou a Cindy e tenho como convidado Filipe Gonçalves, que é um dos novos formadores da ProDJ. Filipe, estou muito bem-vindo à equipa, estou muito feliz por estás aqui connosco e obrigada por nos dares a conhecer também um bocadinho mais sobre ti. Tu és cantor, és cantor, compositor, apresentador, MC e agora vais ser formador. Como é que estás com esta nova experiência? Estás entusiasmado? Estou. Esta nova experiência é um culminar de algumas ajudas e alguns apoios que também tenho dado muitas vezes a muita gente da nossa área, principalmente às vezes quando saem de concursos de televisão e pedem alguma ajuda, algumas luzes, não só do mercado, mas na busca da sua verdadeira essência. Essa é sempre a minha primeira resposta, que é, ok, então vamos à procura do teu eu artístico, da tua voz real, porque nós temos sempre influências de artistas que ouvimos e que temos como referências, e do nosso eu visual, artístico, o nosso caminho, o que é que queremos fazer. Então é um bocadinho isso que eu tento sempre procurar, e então acho que foi um passo lógico, e ainda bem que a ProDJ e que o Diogo, que me fez o convite, para fazer o trabalho final de alguns alunos de outros anos da ProDJ, em que compunhamos e eu compunha na hora, ao vivo e a cores, para eles poderem ver como é que eu compunha, qual era o processo criativo, e agora vou fazer isto desde o início. Tu venceste a Operação Triunfo em 2003 e a partir daí ficaste muito conhecido enquanto cantor, enquanto intérprete. O que muita gente não sabe é que tu também foi mais ou menos a partir dessa altura que começaste a produzir e a compor. Como é que isso surgiu? Foi de uma forma natural. Aliás, eu já contei isto várias vezes porque acho que é legal dizer, porque já não tenho o contrato. Na altura, tudo o que nós compuséssemos dentro da casa da Operação Triunfo seria da propriedade da produtora. E foi-me dito por um produtor que curiosamente acabou por ser o meu produtor do disco, que fui um dos vencedores no final, e ele ficou como o produtor do vencedor. Ele foi-me dando a dica de ir compondo. Onde é que eu fui aprendendo ao longo desses 4 meses e meio que fiquei fechado dentro de uma escola, a aprender com 9 horas diárias de aulas e muitas de estúdio. Fui aprendendo o básico, seguir sempre os meus instintos e estar sempre com uma curiosidade em formato de esponja. Eu que tenho uma filha pequenina, é exatamente assim, sem preconceitos. É estar aberto a aprender tudo que nós podemos aprender e assimilar à nossa forma e arranjarmos os nossos próprios shortcuts. Então, eu comecei desde aí a começar a produzir, pronto, de uma forma mais profissionalizada, tem sido ao longo dos anos. Sempre aprendendo com produtores com quem eu escolho trabalhar e fazer a coprodução. Ou seja, eu gosto de ter alguém ao meu lado que possa também comandar a tropa e com quem eu possa pedir para fazer parte da engenharia, né? Parte de pôr a gravar e fazer nivelar o volume enquanto eu estou a gravar, mas gravo muitas vezes também em casa. Mas gosto sempre de produzir com alguém ao meu lado, sim. E lembras-te do que é que foi mais difícil para ti aprender? Sim, foi o medo de falhar. Okay. Eu acho que é o medo de toda a gente. E é a vergonha do não saber. Porque à medida que nós vamos avançando na nossa vida e atingimos a nossa idade adulta, acho que a partir dos 17, 18 anos começamos a ter uma percepção e uma vergonha, que é aquela vergonha de competição, que não deve existir, e é isso que eu vou tentar desmistificar nos meus alunos, de compor e de não ter vergonha de perguntar como se faz. Porque essa curiosidade é o que nos vai levar mais longe. Exatamente. E o medo às vezes de perguntar e fingir que sabemos leva a tornarmos-nos nos embustes. E ninguém quer isso, obviamente, porque isso é só prejudicial para nós próprios. Pronto, já nos falaste aqui um bocadinho sobre isso, mas eu vou-te agora perguntar o que é que os alunos da ProDJ podem esperar das tuas aulas? Acima de tudo, um amigo e um desbloqueador, um curioso, e vou-lhes despertar essa mesma curiosidade de também descobrirem o seu próprio caminho sozinho. E irem à procura de algumas respostas e apoios com as pessoas certas. Na minha parte é mais composição, temos colegas e formadores que vão dar mais na parte de produção. Eu vou despertar um bocadinho mais de abertura e de métodos de criatividade e de como podemos ser autossuficientes, pelo menos na primeira fase de produção, que é podermos produzir as nossas próprias coisas. Depois, claro, às vezes podemos ir para um produtor que nos vai dar um input mais neutro e menos emocional das nossas composições e dar-nos outros inputs. Por exemplo, se eu falar com o Hugo Villanova, eu sei que ele vai estar mais na área dos sintetizadores, vai-nos dar certas sonoridades de sintetizadores, que nos vai ajudar se calhar a mudar um bocadinho o rumo da coisa. Eu se calhar poderia falar com um guitarrista que me faz um solo
ou no arranjo de metais tenho, ou seja, é arranjar-lhes estas ferramentas e dizer aonde é que eles podem dirigir, mas que a base tem que partir deles. E é aí que vai sair a nossa identidade e a nossa ADN. Bem, Filipe, muito obrigada por nos teres dado a conhecer melhor sobre ti e sobre esta vertente do produtor. Desejo as melhores felicidades para este novo projeto e até breve. Eu devo dizer que fiquei assim um bocadinho com vontade também já quase de me inscrever nestas aulas. Olha, gente bonita é sempre bem-vinda também. Obrigada. Para ti que estás desse lado, ainda vais a tempo de inscrever neste curso que começa já no dia 14 de setembro. Podes consultar mais informações no site da ProDJ. Ficamos por aqui e vejo-te na próxima Mini Talk.